Salve, rapaziada. Nós aí de novo, mano. Probleminha ontem aí. Mas agora nós tá aí, mano. De novo. Falar desse pós-jogo aí do Corinthians e Remo aí. Continuar falando, né? Que ontem a gente começou e nem terminou, né? Boa tarde, sextou. Tintim pra nós. E vai Corinthians, né? E aí, Giovanni, vai como? Qual então, a expectativa, mano? Bom, eu ainda acredito na classificação do Corinthians, até porque ano passado a gente, contra o Atlético Goianiense, sofremos também no primeiro jogo, conseguimos reverter aqui, e querendo ou não, o time do Atlético Goianiense era um time mais organizado, era um time de Série A, e o Corinthians conseguiu se classificar bem. Então, eu ainda acredito, não só eu, mas também eu acho que você acredita ainda na classificação do Corinthians. Nossa. Não vai ser fácil, vai ser difícil, apesar Sim. de o Remo ser um time de Série C, mas a gente já viu que é um time bem organizado, é um time que tem um contra-ataque muito rápido, mas mesmo assim eu ainda acredito na força do Corinthians dentro de casa, na nossa torcida, que pode Tem que empurrar. acreditar na torcida, né? Então, acreditar que fazer a diferença, como creio eu que a torcida do Remo também fez uma bela festa no jogo de ida. Foi bonito, dos dois lados. Teve aquele incidente que eu mencionei, né? Crocodilagem em cima de um irmão nosso de arquibancada, mas a justiça de Deus será feita. Espero que a do homem também. Sim. Então, eu acredito, mano, na classificação do Corinthians, por ser um dos principais times mandantes do Brasil hoje. Não só hoje, mas há tempo já, desde quando inaugurou a Arena. Então, mas vai ser complicado, vai ser muito complicado, vai ser difícil, porque na sequência, se eu não me engano, da jogo de volta da Copa do Brasil, a gente cata o Palmeiras e o Del Valle na Libertadores. Então, vai ter 3 jogos também que vão ser complicados. Corinthians complicou, né? Para ser sincero, Corinthians complicou, porque o Corinthians agora vai ter uma sequência que cata o Cruzeiro agora no domingo, aí cata na quarta-feira na Libertadores o time do Argentino Júnior, que querendo o time argentino, é um time difícil de jogar. Aí depois, no domingo, cata o Goiás em Goiânia, aí sim vem o jogo da quarta-feira contra o Remo, Palmeiras fora de casa e Del Valle em Itaquera. Então vai ser uma sequência de jogos. Segura aí, só para mim um negocinho aqui. Pode continuar que eu estou ouvindo. Então vai ser 5 jogos, vai ser 3 jogos até o jogo de volta contra o Remo, complicado, né? Um pela estreia do Brasileiro, o outro na segunda rodada da Libertadores e o jogo de Goiânia. Querendo ou não, é um jogo difícil. Querendo ou não, é um jogo difícil, é um time de Série A, é um time também muito organizado, que é o time do Goiás. Então o Corinthians colocou nessa situação. Ficou numa situação muito complicada. O Goiás sempre foi pedra, né? No caminho do Corinthians, né? Sim. O Corinthians colocou nessa situação, culpa do Fernando Lázaro. Eu não entendi porque ele quis poupar os titulares. Poupava agora contra o Cruzeiro em Itaquera, na estreia do Brasileiro, já pensando na quarta-feira no jogo da Libertadores, porque agora não tem como poupar contra o Cruzeiro. Porque se ele poupar contra o Cruzeiro e perder, quarta-feira, como que vai chegar o Corinthians para a Libertadores? Entende? Então. Complicado, mano. Eu acho que ele chega sem técnico, né? Essa é a verdade. Aliás, eu que defendia tanto o Lázaro, me retrato, até os caras falando assim, ué, você pedindo a saída do Lázaro, pô, mano, você tem que ter opinião, mas quando que você vê que a opinião tá errada, você tem que ser homem de assumir, né, mano? Então, referente ao jogo contra o Remo, eu não me apego a esse negócio de série, não, que eles estão na Série C. Sabe por quê? Eles foram com o time que joga a Série C, eles não inventaram. Nós somos com um time totalmente inventado. Ó, eu tô com tosse. Se nós estamos no lucro para jogar com eles, mano. Porque já era para eles, já era para nós, pela brincadeira do Lázaro, nós está eliminado, mano. 2-0 não reflete. Infelizmente, a gente tem que vir aqui falar a verdade, como que a gente sempre frisa aqui, né? Nós usamos de vender ilusão, falar de setorista, de contratação, até comenta alguma informação ou outra, mas, cara, era para nós ter saído de lá eliminado. 2-0 é um resultado que é fácil.
Foi enganoso. Fácil naquelas, né? O que ele põe em campo, a torcida sempre inteirando. Vamos esperar. Então, porque eu acho que ele mexeu errado. Era para ele ter colocado os titulares, aí sim poupava contra o Cruzeiro, pensando no jogo da Libertadores na quarta-feira. Mas, infelizmente, não é a gente que escala o time, igual você falou ontem. Será realmente que é ele que escala o time do Corinthians? Eu já tenho as dúvidas, mano, porque foi para um jogo, dois caras que não jogam há 500 anos, pela guerra, pelas lesões. Aí volta o Duqueiroz, que está negociado. De lateral ainda. Aí ele queima o Pedro agora, né? O próprio Barleta, colocar o Barleta perdendo 2-0, mano. Mas aí já estava tudo arrebentado. Começamos arrebentado, aí não ia arrumar com substituições. Ele substituiu errado também. Por que ele tirou o Pedro? Era o melhor jogador. Parece que o Pedro foi péssimo. Agora eu te pergunto, mano, vou fazer uma pergunta para toda a galera aí que... Será que o pessoal ganha mais seguidor aí, mano? Tem que dar uma olhada aí que os meninos estão só assistindo. Vamos ver se chega com nós aí, pelo amor. O que acontece, mano? Nós estávamos sem nosso melhor jogador, que é o Renato Augusto, operado. Que vai operar, machucado ou lesionado. E com o segundo melhor... 2 meses vai ficar fora. 2 meses. Não entendi. Vai ficar fora 2 meses. Deu uma cortada, não entendi. Ele diz que ele pode ficar fora até 2 meses. Então, nós estávamos sem o nosso principal jogador e o nosso segundo melhor no banco. Sim. E você deixar... Não vou nem questionar, muita gente se escutar aí, assistir, vai falar, pô, o Fagner é pipoqueiro, como virou um chargão isso, né? Hoje não tem lateral melhor que o Fagner, cara. No apoio. Eu achava... Os caras trouxeram as estatísticas, o Fagner é líder de assistência. Aí nós estava com um jogador improvisado, porque esse português saiu do Corinthians e não levou o outro português que ele tinha que levar, porque ele que trouxe. O Ramos. Rafael Ramos, que tem um sobrenome até da hora, que é o meu. Então, mano... Eu vou falar um negócio para você. Ele começou errado, fez um meio de campo errado, dava para fazer um meio de campo fininho, com Fausto Vera, o Maico, aí colocava o Juliano e o Pedro, o Barleta. Nós falamos isso, lembra? Que dava até para fazer os dois. Então, mano, eu não sei, cara. Eu acho que ele tinha que cair, cara, antes do jogo de volta. Também acho. Também é um ponto de vista. Boatos. Ontem circulou boatos, né? Que ia ter reunião. Você sabe alguma coisa? Porque hoje eu não vi nada, cara. Então, eu também fiquei sabendo disso. E uma possível saída do Lázaro, o principal nome que a diretoria está especulando é o Dorival Júnior, mano. Ótimo nome. Sabe, é gestor de elenco. Não tem, boleiro, né, mano? Não tem quem não gosta dele. Até acredito que o Lázaro não tem essa rejeição. Só que, assim, é inexperiente. Eu acho que um dia ele vai ser um grande técnico. Se bem que ele não queria nem ser técnico, que ele não tinha nem o curso da FIFA lá, a carteirinha lá, como se fosse a OAB, né? O cara se forma em direito, mas não tem a coisa não passou na OAB, não vai, mano. Então, ele não queria, ele mesmo falava que ele queria. Aí veio, tampou esse buraco aí. Teve partidas no Paulista que enganou até pegar o Ituano. Contra a porcada mesmo, para mim foi o melhor jogo com ele. Ali o goleiro do Palmeiras salvou. Mas ele tá ali também para isso. Mas o que você ouviu sobre manter ou não o Lázaro, mano?
Tem alguma coisa... Tem alguma coisa real mesmo ou é especulação? Porque nós não trabalhamos com especulação, né, mano? Então, a Fiel já não quer mais, né, mano? Desde o dia que o Duílio anunciou que ele seria o técnico para a temporada, a Fiel já ficou com o pé atrás. A maioria, não vou dizer todo mundo, porque você mesmo disse que você era a favor do trabalho dele, e creio eu também que outros torcedores do Corinthians também eram a favor. Só que eu acho que a maioria ficou meio assim, né, mano? Pelo fato de ele ser inexperiente, nunca ter sido técnico na vida e já vir treinar o Corinthians logo de cara, um clube grande, um clube gigante. E, tipo assim, mano, vários técnicos no mercado que a diretoria falou que estava especulando, que poderia trazer, aí no fim fecha com o Lázaro. Iludiu o torcedor, querendo ou não, mano. É que assim, Giovanni, se você pegar o último técnico que nós tivemos de verdade foi o Carille. Nós tentamos Renato Gaúcho, tomamos não. Nós tentamos Aguirre, graças a Deus tomamos não. Aí trouxemos um VP que viu a situação do Corinthians e não quis ficar. Então, cara, até onde a gente vai ficar? Isso é unânime, você pensa igual, seu pai, principalmente seu pai posta muito isso. Do outro lado, na eleição, tem Negão, tem o outro nome lá, esqueci agora o nome dele, que nunca foi oposição, sempre andou junto. Então, as últimas vezes que os caras mexeram os pauzinhos para contratar, trouxeram o que trouxeram. Trouxeram Cristóvão, Mancini, Silvinho, Lázaro. Será que não tem alguém lá, mano, que pense e fala, mano, vamos... Pô, comeram bola aí, podia ter trazido o Diniz, mano. Hoje o Diniz é, sem dúvida, o melhor técnico brasileiro, mano. Foi o que eu falei pro meu pai ontem, mano. A gente jantando, eu falei, o nome essencial pro Corinthians seria o Diniz, mano. Diniz, nossa, ele sobra em cima dos outros. Sim. Ele é um cara que ele não tem a prioridade do esquema defensivo, mas dependendo dos jogadores, que nem o Nino, que nem o Marcelo, pô, ele fez o Marcelo contra os Mulambos jogar de meia, mano. Aí sabe quem ganhou com isso? O Ganso. Sim. É um cara que tem visão de jogo. Agora, o Dorival não seria uma péssima, não, mano. Se bem que ele vinha ganhando eu não sei, ontem os Mulambos perdeu de novo. Perdeu. Eu não sei se o elenco dos Mulambos tá envelhecido, tá rachado, porque não é possível, mano. E a questão do Dorival é que ele já treinou os Mulambos, então ele poderia, querendo ou não, trazer um deles, né? Um Everton Ribeiro, que está encostado, um Bruno Henrique, que está encostado. Mas eu acho que o Everton Ribeiro vai dar vontade do Ilho, porque ele não vai renovar com o Flamengo. Ele não quer renovar com o Flamengo. Ele não vai. Ele já pode, salvo engano, marca aí, deixa para trazer na próxima. Salvo engano, ele já pode assinar um pré-contrato. Ele pode assinar o pré-contrato em junho. Acho que o contrato dele acaba no final do ano e ele pode assinar o pré-contrato em junho. Porque assim, os caras estão falando, o Corinthians fala de Bruno Henrique, fala de Everton Ribeiro, jogadores velhos. Mano, contrata jogador velho bom. O Hulk tá jogando com 38 anos em alto nível, mas o Corinthians foi lá vasculhar coisa que não presta, Zaracho. Ainda bem que não trouxe. Olha. Igual há um tempo atrás, quando a volta do Jô, era pro Cano ter vindo, né? Lembra? Que o Corinthians estava especulando o Cano, não sei o que. Eu falei, mano, vai fazer gol. Aí trouxe o Jô. Aí deu no que deu. Aí o Cano hoje faz gol à beça. Todo jogo o Cano faz gol. Mano, ele tava na segunda divisão, ganhando 300 mil. O Corinthians pagando 800 mil pro Luan. Sério? Não trouxe. O Corinthians, eu tava lembrando esse fato com o meu primo. O Corinthians foi no Fluminense, conseguiu trazer Richard, né? Sim. Júnior Dutra, depois voltou lá, pegou o Everaldo. E o Pedro nem tentou.
Sim, Nós verdade. somos especialistas de... Pô, se você passar em frente a uma caçamba com entulho, tem alguma coisa reciclável, mas o Corinthians pega coisa que não tem valor, que não vai prestar para nada. Pegou três. Richard, quem é Richard? Everaldo, tá onde? Júnior Dutra, mano do céu, e o Pedro, um puta de um centroavante, cara. E nós não pegamos. Então, assim, se escalar certinho, passa, mas o problema não é passar. O problema está mais além. Porque a pressão, Giovanni, é a seguinte: quando ele ganhar, vai ficar tudo suave. Quando perder, volta ao questionamento: será que ele serve ou não? Então, para não ter esse questionamento, eu já mudava, mano. Para nós ter vida suave. Nós aguenta ficar na fila, mas nós quer ver o time competir, mano. O time ser. Pô, aquilo que lá no Belém do Pará foi tudo, menos um time de futebol, mano. Foi um time escatado, um time de várzea, cara. Nem um time de várzea faz o que o Corinthians fez, mano. Faz o que nós faz sempre aí de puxar a nota dos jogadores. Não dá. Sinceramente, até o Cássio. Não dá. Até o Cássio. Então. O Cássio, se eu não me engano, no meu timão ficou com 2 e pouquinho, 2,2 de nota. Eu só daria a nota acima de 2 para quem não jogou, mano. Porque quem entrou em pé. O Pedro. Só. Foi o único jogador que tentou ir para cima. O resto. Para mim, sabe quem foi o pior? Pela caminhada de seleção, passou pela seleção. Para mim foi o Juliano, me decepcionou muito, porque ele só estava tocando de ladinho, sim, fazendo o básico, não tentando nada na onde, e é o que eu gosto dele, né? Na onde que ele tinha que chamar responsabilidade. O Paulinho, eu já tinha falado, cara, pega aí os números, se o Paulinho tiver 10 assistências na vida, na história dele no futebol, é muito. Ele é jogador de vir, infiltrar e chutar, fazer gol de cabeça e tudo. Agora, ser armador, quem que inventou isso, velho? Não dá. Quem que inventou que o Rony é melhor que o Fausto Vera? Então tem que trocar, mano. Tem que trocar. Tem que trocar. Faz suas considerações finais aí, para não ficar muito longa. E vamos voltar com notícias aí em breve, né, meu, para ver o que pega, né? E fazer um pré-jogo da hora. Chamar aí seus amigos aí para entrar com nós também. Aí consegue divulgar melhor. Né? Se abrir uma janela com os irmãos, eu vou chamar um menino aqui que ele está divulgando para mim. Vagnão aqui do bairro do Irmão, Quinta Rua, é nós. É nóis, mano. Falei demais, mano. Solta a voz aí nos informes, no que você achou do jogo que eu falei ontem. O jogo? Sobre o jogo não tem muito o que falar, porque o Corinthians não entrou em campo, né? O Corinthians não entrou em campo. Só um time jogou. Do início ao fim. E era para ter sido mais. Era para ter sido uns 4, 5 pro Remo, e ali já matava a situação do Corinthians, e que ficaria bem pior. Bem pior. Seria um dos maiores vexames da história do Corinthians, mano. E, só que assim, eu ainda acredito na classificação. Não vai ser fácil. Não, vai classificar. Entendeu? Não vai ser fácil. Tem gente comparando que a gente não ganhou do Ituano. Para quem que nós somos eliminados do Ituano, né? Tem gente comparando que nós não conseguimos ganhar do Ituano. Mano, cada jogo é um jogo, é outra história. Compararam também na época do Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense era um time que não perdia fora, velho. Sim. Tomou uma loucura. Ainda acredito na classificação do Corinthians. Isso depende de como ele vai escalar, os jogadores que ele vai escalar para o jogo de volta contra o Remo. Porque, igual eu falei, o Corinthians vai ter 3 jogos difíceis antes do jogo de volta contra o Remo. Cata o Cruzeiro no domingo em Itaquera, na estreia do Brasileiro. Querendo ou não, é complicado. É um dos maiores clubes do Brasil aí. E cata o Argentino Júnior na Libertadores. Querendo ou não, é um time argentino, é um time que tem muita raça, muita garra. Ganhou do Del Valle na primeira rodada. Então, vai vir para Itaquera querendo ganhar para manter o 100% de aproveitamento
e liderar o grupo, como eu acho que o Corinthians também vai, ainda mais jogando em casa, tem a obrigação de mostrar para sua torcida comandar o jogo, né, ditar o ritmo da partida, coisa que não fez contra o Remo fora de casa. Coisa que o Corinthians nos últimos tempos fora de casa também tá só Deus. Mas e Cato Goiás em Goiânia. Então tem que ver como que o time vai chegar fisicamente, mentalmente, como que vai ser essas três Deu uma partidas. cortada aí. Não, eu falei que vai ter que esperar para ver como que o time vai chegar fisicamente, mentalmente para esses jogos, porque Emocionalmente, será? Com toda essa veiarada? então, Eu vou mentalmente, falar. fisicamente principalmente, porque é um elenco muito velho e é um elenco curto. Então tem que ver como que o time Eu vai vou dar um palpite, nessa análise sua, que eu prefiro jogo assim, chamado difícil, jogo grande, do que pegar esse time, porque como o Corinthians gosta de reabilitar time pequeno, com todo respeito ao Remo, a torcida deles que tem até uma amizade com a nossa, mas... Em coisa de 5 dias perdeu 2 jogos pro Paysandu, velho. Então o Corinthians foi lá e acendeu uma chama nos caras. Então eu prefiro os jogos chamados jogos grandes. Para mim, para você, para todo mundo, o jogo mais importante é o próximo. Só que assim, quando que nós pegamos esses times aí, você pode ver, na estreia da Libertadores, pegamos aquele time boliviano, perdemos lá e empatamos aqui. Você fazer um ponto em 6, então, mano, vamos para dentro do Remo, mas tem que pensar agora na estreia do brasileiro, né, cara? Então, e na sequência da Libertadores também, né, mano? Querendo ou o não. Cruzeiro é um time arrumadinho, não é o ideal ainda, porque eles também estão começando agora. Se for ver, nós estamos até na frente. Se escalar o time que vinha escalando, né, mano? Só. Giovanni, para encerrar da minha parte, era fazer o básico, mano. Nós saímos, nós perdemos uma peça. Continuava com o time que estava jogando e colocava alguém no lugar do Renato Augusto, mas ele quis fazer como se nós tivéssemos perdido um time inteiro, mano. Então, esse catado aí fez com que eu mudasse de ideia, porque até então ele caiu em contradição, quando que nós perdemos um zagueiro e foi o Caetano. Aí perguntaram por que ele não colocava o Bidu. Ele disse que ia mexer muito na zaga. Mas contra o Remo, ele mexeu muito no meio-campo, fez um meio-campo. Por que os caras chegaram tanto? Porque o meio-campo não tinha entrosamento. Sim. Bom, da minha parte é isso. O Remo teve uns contra-ataques que o Corinthians ficou sem meio. Ficou no mano com os 4 zagueiros do Corinthians. O Fagner, o Fábio Santos, Gil e Bruno Mendes. Teve uma hora que o Maicon cansou de voltar toda hora. Foi no chute. Foi no lance do chute do travessão que o Cássio defendeu. Você pega a linha do meio do Corinthians, tá os 4 avançados da linha do meio para frente. Aí no contra-ataque, o Remo atacou com 3 atacantes. E o Maicon não conseguia mais voltar. Por quê? Porque subiu todo mundo, não vai conseguir voltar todo mundo. Ou fica um ou 2, ou não sobe ninguém. Ou sobe todo mundo, mas organizado. A zaga também sai. Não, mas ali era 4 jogadores que não jogou junto, 2 que estavam parados. Mano, uma linha de raciocínio que eu tenho. Ele joga no 4-4-2. Aí no Remo, contra o Remo, não dá nem para falar em que esquema ele jogou. Vamos pular esse jogo para esquecer. E outra? Ele vai ter que jogar no 4-3-3, até porque o Yuri Alberto não é que nem o Roger Guedes que busca jogo. Sim. Então, vai ter que abrir um ponta para essa bola chegar no Yuri Alberto, mano. Porque não tem um armador ali que pode colocar ele em condição de gol. O Corinthians jogou no 4-4-2, mas se você pegar alguns lances, alguns vídeos dos jogadores do Remo, é igual o Guardiola faz no time do Manchester City. Ele coloca o lateral para iniciar a jogada pelo meio. E muitas vezes os laterais do Remo ajudavam os meio-campistas na formação da jogada pelo meio, porque aí o Remo ganhava superioridade no meio. O Corinthians tinha os 4, mas sabia que os 4 não tinham poder de marcação. Então fazer o quê? Vamos chamar um lateral para dentro, vamos ganhar superioridade numérica no meio e assim fazer o time do Remo jogar. Eu prestei atenção nisso na armação da equipe do Remo
Isso me lembrou o Guardiola, mano. Porque o Corinthians tinha os 4 no meio, os 4 do meio do Corinthians não tem o poder de marcação igual tem o Vera e Rony no banco. Então, era um time da Série C jogando arrumado. Aquele time deles é aquele time. Mas o seu Fernando Lázaro inventou. Se não vai ser, mas se for eliminado, ele que pague o Corinthians a moeda que vai perder. Sim. Porque, pelo amor de Deus, mas nós vamos reverter isso aí, em nome de Deus. São Jorge nos ajude, vai Corinthians. Fechou, queridão? Fechou, mano. Amanhã nós tá de volta aí pro pré-jogo, então? Opa! Sem falta, hein, mano? Vamos vir na hora certa, que nós estamos num delay danado com a galera aí. Você é louco. Um forte abraço aí, sextou. Abraço para sua mãe, para o seu pai, para o pessoal aí que assistiu. É nóis. Um abraço na sua mãe também, mano. Tamo junto. Será dado. Tamo junto, vai Corinthians. Corinthians. Aí, rapaziada, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. É justo, por favor, faça essa. Ajuda nós aí, mano, a bater 100 inscritos aí. Tamo junto. Vai Corinthians, mano. Partiu, vai Corinthians.